Rádio Web Metropolitana Joinville, falando aqui da Escola Jorge Lacerda. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui com vocês é o Alexandre, do programa Som Jovem. Então, pessoal, mais um programa, estamos aqui, né? Mais uma terça-feira nesse horário. Como notícia, né? No último domingo, né? Houve as eleições no primeiro turno, né? Para presidência, tanto também para governador, senador, né? Deputado estadual e federal. E haverá, né? No dia 30 de outubro, o segundo turno, né? Para presidência, onde os candidatos, né? Que foram para o segundo turno foi Jair Bolsonaro, né? E Luiz Inácio Lula da Silva. Como data comemorativa de hoje, né? Dia 4 de outubro, né, de 2022. Hoje temos bastante datas comemorativas, né? Hoje a gente comemora o Dia Mundial dos Animais, assim como também o Dia da Natureza, o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde, também o Dia do Pantaneiro, o Dia Internacional do Poeta, o Dia do Barman e também o Dia do Cão. Então, se você também tiver o seu cão ali, né, para dar aquele presente, dar aquela passeada lá, né, aproveitar nesse final de noite, né, dar aquela caminhada, e com certeza o seu cão vai agradecer bastante, né, e também para estar comemorando o dia dele, né. E mês de outubro, né, a gente, bem no início do mês de outubro, a gente vai estar entrando agora, né, no Outubro Rosa, onde a gente vai estar digamos assim, com os temas, né, tá abordando bastante sobre o combate ao câncer de mama, né, onde o Outubro Rosa, ele é um movimento, né, onde ele foi criado nos Estados Unidos no início dos anos 90, e o Laço Rosa, né, que é o símbolo da campanha, ele representa a luta contra o câncer de mama. E a previsão do tempo, né, para amanhã, para quarta-feira, né, a previsão é de máxima de 22 graus e uma mínima de 18 graus. Mas a previsão é para que tenha uma chuva amanhã, tanto na parte da manhã como também na parte da tarde. Mas, como a gente sabe, né, Joinville é um caso bem complicado. Pode ser que tenha para chuva, pode ser que fique nublado, ou pode acontecer também que quebra aquele sol bonito, né? Por que não? E, trazendo para o nosso programa, né, a nossa frase do dia, hoje é bem interessante a frase para a gente estar refletindo, que muitas vezes a gente está fazendo algo ali e quando a gente escuta algo assim que não que é interessante, mas é algo assim que acaba sendo uma reflexão, e isso a gente pode estar trazendo uma mudança assim para nossa vida, né? Trazendo algo onde a gente possa melhorar. E a frase de hoje ela é a seguinte: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Daí quem disse essa frase, né, foi o Will Smith. Realmente, muitas das pessoas hoje em dia acabam se preocupando em comprar, tá gastando dinheiro, comprar algo onde a gente quer impressionar, digamos assim, alguém, mas geralmente são pessoas que a gente nem gosta, pessoas que muitas vezes não dão valor pra gente, e isso acaba sendo muito ruim pra nós, porque você muitas vezes está gastando um dinheiro que você realmente precisa para algo muito importante, mas em algo que acaba sendo para tentar impressionar alguém que não vai te dar valor. Então, geralmente é bom a gente se preocupar em impressionar, mas muitas vezes impressionar nós mesmos. A gente se preocupa tanto em impressionar quem está nos observando ao redor. Claro, é importante, obviamente, a gente tem que deixar digamos assim, uma marca boa, né, uma imagem boa nossa, mas a gente também precisa impressionar a nós mesmos, ultrapassar os nossos limites, se desafiar. Porque você impressionando a você mesmo, você vai estar impressionando os outros. E para isso, não é necessário você estar gastando rios de dinheiro para estar impressionando alguém. Você fazendo algo ali, uma coisa muito boa, você pode estar impressionando tanto a si mesmo como outras pessoas também. E no programa de hoje, né, a nossa curiosidade do dia, ela é a seguinte: você sabia que o livro do Pequeno Príncipe, de autoria de Saint-Exupéry, foi publicado em 1943 em Nova York? Saint-Exupéry, que também era piloto, né, ele desapareceu em 1944 sobre o Mediterrâneo, em uma missão durante a Segunda Guerra. E ele, né, ficou sem conhecer que o sucesso universal a obra dele alcançou.
Então, há 70 anos, O Pequeno Príncipe ele é mundialmente traduzido e permanece entre os mais vendidos em vários países. Então, né, ele lançou o livro dele, né, infelizmente veio a falecer, né, de acordo ali com a missão que ele teve, né, mas não, digamos assim, não pôde viver o tempo suficiente para ver o legado, né, o sucesso que ele deixou para nós, onde hoje em dia todo mundo conhece o Pequeno Príncipe, não pode até mesmo não ter chegado a ler, né, mas conhece por nome. E é bem interessante, a gente até recomenda a leitura, que é um livro muito bom mesmo. E a gente vai para um rápido break, daí a gente já volta, tá? Daí com o nosso tema do nosso próximo bloco, onde a gente vai estar trazendo dicas de leitura e também sugestões de livros para você que já tem o hábito de leitura, para você que ainda não tem esse hábito, mas gostaria de ter. Então a gente vai estar trazendo aí algumas dicas de leitura, né? E também sugestões de livros. Então a gente vai para um rápido break, já voltamos. Rádio Web Metropolitana Joinville, falando aqui da Escola Jorge Lacerda, voltando do break, quem está falando aqui com vocês é o Alexandre, né, do programa Som Jovem. Agora, né, no nosso bloco, a gente vai estar falando sobre dicas de leitura, né, trazendo ali um incentivo maior e também sugestões de livros, para quem já tem o hábito de leitura e também para quem quer criar esse hábito, né, que é algo muito bom. As dicas de leitura que eu vou estar trazendo para vocês são de minha autoria, ou seja, são dicas que eu mesmo formulei, que eu utilizo no meu dia a dia, tanto principalmente para quem tem uma rotina bem agitada, que não consegue, digamos assim, ter um tempo suficiente para estar lendo o livro, e também para quem, digamos assim, já tem um tempo ali livre, né, para estar tendo ali um bom período ali para poder estar fazendo uma leitura bem bacana, né. Vamos lá. Primeiro, para quem tem uma rotina bem agitada, por exemplo, eu estudo de tarde e estudo à noite. Eu geralmente utilizo a parte da manhã do meu tempo livre para poder estar fazendo ali uma leitura. E geralmente eu também gosto de recomendar para quem quer criar o hábito de leitura antes de dormir. Geralmente antes de dormir, pegar aquele tempo ali para conseguir estar fazendo uma leitura ali do livro. E eu gosto muito também, quando eu não tenho muito tempo para ler, geralmente os livros ele tem vários capítulos, né, que acabam sendo bem curtos. E eu tenho o costume de às vezes só ler um capítulo, li um capítulo, pronto. Faço uma pausa, porque geralmente tem bastante coisa para fazer, né? Não consigo estar tendo um tempo maior ali para uma leitura. Mas eu recomendo também nesse tipo de tópico ali de leitura, ler por capítulo. O livro ali que você pegou, vamos lá, tem 300 páginas e ele tem vários capítulos, vamos dizer, ele tem 30, 40 capítulos, e você não tem muito tempo para ler, mas você quer criar esse hábito de leitura, você quer ler bastante, né? Você quer ter digamos assim, essa constância, né, para estar tendo ali um hábito de leitura. Eu recomendo estar lendo por capítulo. O livro ali, li o capítulo 1, comecei o livro. O livro acabou o capítulo 1, pronto. Já, digamos assim, já cria uma meta. Lê um capítulo por dia. Cria uma meta. Se você quer começar a ter o hábito de leitura, é interessante criar uma meta. Pega um caderno lá que você não tem. Pega um livro que você realmente... Um livro que vai te prender. Um livro que você vai gostar de fazer a leitura. Outra dica que eu dou, não leia um livro que você não vai gostar de ler. Pelo menos leia umas primeiras páginas e vê se realmente é um livro que você vai querer ler ele inteiro. Porque um erro que a gente comete é, às vezes, principalmente, como diz, olhar aquela capa de livro, ver que a capa de livro é linda, mas aí quando você vai ler realmente o conteúdo, acaba não sendo aquilo tudo, não te chama atenção. Mas você acaba, não, eu tenho que ler porque essa capa é linda, bonita, tenho que ler esse livro. E você às vezes acaba não gostando. Então eu sugiro dar uma olhadinha no livro, dar uma olhadinha na sinopse dele, porque geralmente tem na contracapa ou atrás do livro tem uma sinopse para você pelo menos ter uma ideia do que ele vai trazer, qual é a história que ele quer trazer.
e pega um livro lá. Ah, o meu livro tem tantas páginas, ele tem tantos capítulos. Se você vai querer, né, ler um capítulo por dia. Ah, então, vamos dizer que o livro tem 40 capítulos. Ah, vou ler um por dia. Então, cria uma meta. Ah, não, eu vou terminar esse livro, né, claro, obviamente, em um mês ali, em 10 dias, né? E cria, porque daí quando você começa aos pouquinhos, quando você vê, você já tá lendo ali 2 capítulos por dia, tá lendo ali 3 capítulos por dia. Vai ter momento que você começa a ler e não quer mais parar. Porque assim, a leitura, principalmente literatura, quando você lê, quando eu leio, isso eu vou dizer assim, uma coisa pessoal, né? Não é todos que vão ter a mesma sensação, mas quando eu começo a ler, eu não tô lendo só por ler. Eu tô lendo, eu entro na história, eu vivo a história. Às vezes eu me identifico com um personagem e pronto, eu tô lendo, quando chega na parte do personagem, pronto, eu imagino ser ele. Eu sou o personagem, eu tô vivendo aquela história. Isso é algo muito bom. Isso é algo que te prende. Você começa a ler, você tá ali vivendo a história, tá sendo o personagem. E quando você termina de ler, é uma sensação muito boa, porque você pensa, nossa, que história, olha só o que eu li. E isso é muito bom. Isso, claro, não é todos que vão ter a mesma sensação. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas isso é algo muito bom. É por isso que eu sempre sugiro, não leia só por ler. Ah, meu Deus, estão me pressionando aqui na escola só para ler, por ler. Primeiro, se isso acontece, porque às vezes acontece, a gente tem um professor, né, que quer incentivar o hábito da leitura e geralmente, vamos dizer assim, não gosto de ler. Então começa a ler aos poucos, leia um livro que você goste, num assunto que você goste, que ele trate, se você gosta de livros de aventura, leia só livros de aventura, não precisa ser um livro muito extenso, mas que você comece tendo aquele hábito, porque daí você começando a ler um tipo de livro e se acostumando, quando você vê, você está lendo outras categorias também. Eu, quando até os 11 anos de idade, eu não queria nem saber de ler. Eu estudava na escola no Heriberto Wilson, né? E lá tinha a biblioteca. Um dia da semana a gente ia na biblioteca para ficar lendo, né? Um período ali de aula. E, como era obrigatório, né? Eu ia lá, pegava qualquer livro, fingia que lia, às vezes nem lia. E é isso. Mas aí quando vim pra cá pro Jorge Lacerda, eu comecei a ter esse hábito de leitura. E eu, na época, não gostava de literatura. Eu lia livros sobre conteúdos gerais, vamos lá, ler livros sobre ciência, ler livros sobre história. Então era esse contexto de livro que eu gostava de ler, não era propriamente dito literatura. E com os passados dos anos, em 2018, eu me cadastrei na biblioteca pública, né, que tem ali no centro. E lá eu lia, digamos assim, ler, né, porque ler é você pegar o livro e realmente ler, viver aquela história, né? Que foi a série do Percy Jackson, na verdade a segunda série, a continuação. E a partir dali eu comecei a ter o hábito a ler de literatura e me apaixonei. Depois disso eu sempre comecei a ler mais livros de literatura, comecei a comprar livros também. Lá em casa tenho prateleira cheia de livros e comecei a gostar. Mas isso o quê? Foi algo que, aos poucos, não fui começando assim com uma leitura muito extensa, não fui lendo algo que eu não queria. Igual, eu não gostava de literatura, mas eu não pegava lá um livro de literatura para começar a gostar de ler e lia forçado, digamos assim. Não, eu comecei com algo que eu gostava de conteúdos gerais. Até que, com o tempo, comecei a gostar de literatura. E hoje eu leio bastante livros, como agora a rotina é um pouco agitada, né? Não consigo... como eles chamam, devorar o livro, né? Mas consigo sempre estar mantendo todo dia, né, uma leitura constante. Daí fica aquela dica, você criar uma meta, ler um capítulo por dia. Quando você quando você começar a gostar realmente de ler, você vai estar lendo mais que um capítulo por dia. E outra dica que eu gosto bastante, quando eu não consigo ler de manhã, eu leio antes de dormir. Isso é algo muito bom também. É bom você tá lá. Antes de dormir, vamos lá. Vamos dizer que você pega um livro lá que você gosta de ler. Você senta lá você tem uma prateleira, né, no quarto. Você tem uma escrivaninha. Ou, né, senta na cama lá, debaixo da coberta e lê um capítulo, lê dois. Quando você vê que já foi o suficiente, pronto, você se prepara para ir dormir. Mas é muito bom, muito interessante, principalmente para quem tem uma rotina bem agitada, né? E é claro, e principalmente se no dia seguinte não for acordar muito cedo, né? Porque daí, se você for acordar muito cedo e começar a ler, dormir muito tarde, isso vai acabar te prejudicando no sono, né? E isso acaba não sendo muito bom. Mas é uma dica que fica
Para quem não consegue durante o dia inteiro, né? Dedicar um tempinho ali para leitura. E outra coisa muito boa, para quem não gosta de ler, deixa eu ler um capítulo por dia, isso é muito perfeccionista, isso... Bom, se você gosta de ler o livro ali direto, por exemplo, passou um capítulo, não, quero continuar lendo o segundo, e se você não tem o hábito de leitura, é interessante estipular um tempo de leitura. Eu acho muito legal você pegar lá, não, hoje eu vou ler 10 minutos de leitura por dia. Pega o celular lá, bota no despertador, ou se você até tiver um próprio relógio lá com o despertador, que é até melhor, porque às vezes com o celular por perto, manda uma mensagem, aparece uma notificação lá do Instagram, Facebook, e daí você já se distrai, não quer saber mais do livro, quando vê não tá nem lendo mais. Pega lá um despertador, coloca, 10 minutos, deixa ali um cronômetro, alguma coisa assim pra ele despertar daqui a 10 minutos, e começa a ler, vai lendo. Deu o tempo ali, os 10 minutos. Bom, se você quiser parar, pode estar parando. Mas, geralmente, quando daí você já começa a ler, às vezes você percebe que 10 minutos é pouco. Daí quando você vê, não, eu vou aumentar para 20 minutos, porque 10 minutos é muito rápido, não dá. E aumenta para 20 minutos e assim vai. Você cria um hábito de leitura. Quando você vê, você está lendo bastante. E a leitura hoje ela é muito boa, tanto para o conhecimento. Para o conhecimento, quem está no terceiro ano do ensino médio, quem vai fazer vestibular, quem vai fazer Enem, fazer redação, é interessante manter a leitura em dia, sim, permanecer constante. E claro, tá lendo bastante notícias. Hoje em dia, notícia da atualidade, você encontra muito online, né? Já passou o tempo, né, que era um jornal impresso. Agora você consegue encontrar notícias, manter a leitura online. E outra coisa legal também, não é só a leitura do livro físico. Hoje em dia, na internet, você encontra vários livros em PDF, onde você consegue ler pelo celular. Em qualquer lugar onde você tiver um livro baixado, você consegue estar lendo. E isso também é uma coisa muito boa. Eu sinceramente, eu não gosto de ler o livro pelo celular, porque... não que eu me distraia facilmente, né? Mas dependendo assim da situação, você tá lendo ali e aparece alguma notificação, alguma coisa, e você já se distrai, porque daí acaba sendo muito mais fácil se distrair. E eu gosto de livro físico, ter o livro, sabe? Ter o livro em mãos. E isso é algo muito bom. Bom, ficou essas dicas ali de leitura, para você que já está acostumado a ler, né? Quer, digamos, manter o hábito, fica aquelas dicas ali, lê antes de dormir, programa um tempo para você estar lendo. Não quer ler um monte, lê um capítulo por dia, faz uma meta, pega um caderno lá, escreve o livro que você vai ler, quantas páginas tem, quantos capítulos ele tem, faz ali, tal dia eu vou ler tal capítulo, e quando você vê, você vai estar lendo muito mais do que isso por um dia. São coisas que eu fui fazendo para ter o hábito de leitura. E agora, eu estou passando para vocês algumas sugestões de livros. Alguns deles são clássicos, obviamente, alguns deles com certeza você já deve ter ouvido falar, já deve até mesmo já ter lido. Mas não deixa de ser interessante de estar passando como sugestão de leitura. O primeiro deles, o clássico dos clássicos, todo mundo conhece. Ele tem 8 longa-metragens, né? E ainda por cima uma peça de teatro também. Eu tô falando da saga Harry Potter. Sim, a saga Harry Potter, né? De autoria de J.K. Rowling. Ele é bem legal, bem interessante. Porque ele é um mundo assim... Você começa a ler, é maravilhoso. É muito bom. E o legal é que se você não está acostumado à leitura, o primeiro livro dele tem no máximo 200 e poucas páginas, por aí, não sei exatamente a quantidade, né? E ele é um livro menor, e você pode ir gradativamente ao longo dos livros, ele vai aumentando o número de páginas. Mas ele é bem interessante, essa saga, tá? O primeiro livro, no contexto geral, né, conta a história de um garoto, né, que se chama Harry Potter, onde ele vivia com seus tios, até que, num certo momento, né, quando ele completa 11 anos de idade, né, ele descobre que ele é um bruxo, onde ele já tinha uma vaga desde que nasceu, né, numa escola de bruxaria, escola de Hogwarts, né, e é muito legal as aventuras que ele passa ali, né, com os amigos dele, né, o Ron, a Hermione, né, também, e é um mundo, assim, fantástico. Eu li até agora, até o terceiro livro, não cheguei a ler até o
o resto, né, dos livros. E o legal também é que ele tem eu chamo de 8º livro, né? Mas ele tem no Brasil também, que tem... não é traduzido, tem traduzido no Brasil, que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que ele tá ali como peça de teatro, ele tá como, digamos assim... a história, ela tá contextualizada no livro, só que em forma de falas, de personagens, de uma atuação de um teatro. E é bem interessante. E ele continua a saga do livro, né? Depois de 20 anos, se não me engano, dos últimos acontecimentos, né? Do último livro. Então, ele é bem legal, eu deixo também como sugestão, é bem interessante, tá? Ele, claro, nem sempre todo mundo vai ter aquele gosto, a leitura, né? Principalmente que ele tem 8 longa-metragens, Harry Potter, né? Ele tem, e todas, claro, são 7 livros, teve 8 longa-metragens, onde os 2 últimos, foi feito com o último livro, né? Em parte 1 e parte 2. Mas ele é bem legal, bem interessante. Então, deixo essa dica de leitura ali com a saga Harry Potter. Outra saga muito boa que a gente tem também vai estar trazendo sugestão é a saga do Percy Jackson. Muita gente também já deve ter assistido o filme de Percy Jackson, já deve ter muitas vezes lido, porque nas escolas sempre tem o livro do Percy Jackson, a coleção inteira, né? Ele é interessante porque ele também tem 2 longa-metragens, né? Seria interessante se tivesse o dos outros livros também, né? Porque ele traz os 2 primeiros. Mas a leitura dele, eu li tanto a primeira parte, digamos assim, e a continuação. Porque daí o Percy Jackson, ele tem a continuação que é Os Heróis do Olimpo, que é os mesmos personagens. E o autor, o Rick Riordan, ele traz digamos assim, não é um mundo, mas digamos assim, a mitologia romana e grega, né, um contexto atual, né, com personagens adolescentes, né, onde eles são semideuses, onde eles são filhos de deuses, e eles vão para pelo menos na primeira saga, né, onde eles vão para um acampamento, e é bem interessante, é bem legal o modo como ele trata, como ele descreve esses deuses, né, de uma forma contemporânea, digamos assim. Então ele não trata assim, nossa, aquela Grécia, aquela Roma antiga. Não, ele traz num contexto atual, como se na atualidade realmente tivesse, né? E eu acho isso bem interessante. Assim como a continuação, ele continua os personagens, né? A saga do Percy Jackson, que é Os Heróis do Olimpo, onde aí ele traz uma nova história. E nessa segunda continuação eu gostei bastante, porque o Rick Riordan, o que ele fez? Ele é dividido em capítulos, só que cada capítulo que tem é um personagem que descreve aquele momento, aquela ação que aconteceu. Então isso é muito legal. Eu, quando eu li, na verdade foi a primeira saga que eu li quando eu comecei a gostar de literatura, que quando eu li, nossa, eu me apaixonei, porque o modo como ele trazia, digamos que no livro vai ter, sei lá, acho que no primeiro livro, se não me engano, tem 4 ou 5 personagens principais. Num livro normal, quero dizer, no livro, ele geralmente o que ele traz? É um narrador, uma pessoa, o personagem principal que ele vai narrar toda a história, que ele vai trazer o ponto de vista só dele. Ali não. Ali o que acontece? Claro, tem os personagens principais, mas são eles que vão narrar cada parte do capítulo, da continuação da história, os pontos de vista deles. Você leu no personagem anterior que aconteceu algo, só que no próximo capítulo é outro personagem narrando e é do ponto de vista dele. Então isso é algo assim muito interessante, muito impressionante como ele fez. E é claro, assim como no livro do Percy Jackson, no final de cada livro, ele traz ali um negócio onde retrata o que pode acontecer no próximo. Ou seja, ele traz ali uma pausa do livro, mas onde você sabe que vai ter a continuação no próximo. E isso eu acho muito legal como ele traz. Daí fica também essa dica de leitura de Percy Jackson, tanto a primeira série quanto a segunda. Eu chamo de primeira e segunda série porque a primeira série é só a narração ali do Percy Jackson, né? Toda uma história ali na primeira série. E na segunda é Os Heróis do Olimpo, né? Mas ele também continua Percy Jackson, a Annabeth e os outros personagens que tinham na primeira série. Só que daí, claro, entra outros novos personagens. Outra sugestão de leitura são os livros do Dan Brown.
Dan Brown, eu acredito que muita gente deve conhecer, ele é bem famoso, né? Tanto que ele também tem 2 filmes que tem 2 longa-metragens, né? Que é o Código da Vinci e Anjos e Demônios. O primeiro livro que eu li do Dan Brown foi o Código da Vinci, e realmente foi algo muito legal. Esse eu deixo como dica de leitura para quem gosta de um detetive, digamos assim, um livro que ele tem uma ação, quero dizer assim, dos personagens, né, do que está acontecendo ali, onde ele é bem rápido, onde você está lendo pessoas que você imaginava que seriam amigos e no fim acabam sendo inimigos. Então é bem interessante o modo como ele traz. Ele tem vários livros. O primeiro livro que ele escreveu, Dan Brown, se não me engano foi em 1998, eu não sei exatamente, mas foi na década de 90, e foi o Fortaleza Digital. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu. Daí logo em seguida veio os outros, né? Daí também tem o Anjos e Demônios, Ponto de Impacto, né? Também tem o Símbolo Perdido, Origem, Inferno, né? Os livros, o Código da Vinci, Anjos e Demônios, o Símbolo Perdido, se não me engano, Origem e Inferno, todos eles tratam o personagem principal, que é o Robert Langdon, que ele também é o personagem principal, onde ele narra todas as histórias. E ele tem toda essa mecânica de não suspense, mas ele tem esse detetive, onde você tá lendo, você quer descobrir, nossa, quem será tal pessoa, onde você se envolve na história e você quer descobrir o que está acontecendo, quem é o autor do que está acontecendo na história. E isso é bem interessante para quem gosta, digamos assim, de sentir um detetive ali no livro. Então fica também essa sugestão de leitura. Outra sugestão de livros de leitura são livros do Wayne Bruce Cameron. Onde ele tem 3 livros, onde eu particularmente gostei de trazer como sugestão, onde o narrador, ele é um cachorro, o narrador da história é um cachorro, e isso eu achei muito legal, porque você tá lendo o livro ali do ponto de vista como um cão pensaria, como um cão acha que as coisas que acontecem ao redor dele, coisas que nós seres humanos, né, em comum faz, o modo como ele traz lá na história, nossa, o que é que ele tá fazendo, o que é isso? E isso é muito legal. O primeiro livro que ele traz é 4 Vidas de um Cachorro, onde ele também tem uma longa-metragem. Ele traz a história ali de um cachorro, né, onde ele renasce várias vezes, né, 4 vezes, né. E nesse todo esse contexto, todas as vezes que ele renasce, ele sempre vem com a mesma pergunta: qual é o propósito da vida? Qual é o meu propósito daqui? Qual é o meu objetivo? Quando ele nasce na primeira vida, ele já vem com essa pergunta. Ele quer saber o porquê. Por que ele tá ali? Qual que vai ser a missão dele? E isso é muito legal, porque daí na última vida dele, ele descobre qual foi a missão dele, né? Daí isso é muito legal. E de acordo com o que ele vai renascendo, digamos assim, as lições que ele aprendeu nas vidas passadas, ele vai trazendo para a vida atual dele. Daí ele já sabe, até que quando acontece, ele descobre qual foi realmente o propósito dele. E a continuação de 4 Vidas de um Cachorro é o Juntos para Sempre, onde ele também renasce, só que ele renasce com uma cadelinha, onde ele também tem um propósito, onde ele renasce 2 vezes, né? Só que daí, claro, obviamente ele não vem como o primeiro livro, né? Qual o propósito dele? Ele já descobriu, mas aí ele renasce, ele já sabendo esse propósito, ele protege uma garotinha, que desde pequena, né? Na primeira vida dele com ela, né? Ele cuidava dela, tudo, até que ele falece, ele renasce de novo e, por questão do destino, né? Ele reencontra ela, claro, só que como outro cachorro, né? E isso é muito legal o modo como ele trata, porque o Wayne Bruce Cameron, ele traz como seria a visão dos cachorros, como é o modo de pensar deles. E é engraçado que quando eu li muitas das coisas que ele escreveu, como o cachorro descrevia, né? Eu parei para analisar. Eu tenho uma cadela lá em casa, daí eu parei para analisar, nossa, será que isso que ela tá pensando é o mesmo que como ele tratou lá? E isso acaba sendo muito legal. E o último livro, que é a continuação desses 2 últimos,
Ele também trata com o mesmo personagem, né, que é o cachorrinho. Daí é bem interessante. Eu não sabia dessa continuação. Eu pensei que era só os 2 primeiros livros, né, porque ele tinha os 2 primeiros e também tem 2 longa-metragem, né. E só recentemente fui descobrir que havia o 3º livro, que ele também traz a história, né, o contexto também, onde o propósito dele também deve estar protegendo uma outra família. Daí o livro é a promessa de um amigo. Daí é bem legal. Eu até quero ter digamos assim, o prazer de poder estar comprando o livro, tá lendo, porque daí ele é a continuação. Mas essa sugestão de livro que eu trouxe é mais para quem gosta de drama, para quem gosta de um romance, e ele realmente traz muito isso. Tanto que o primeiro livro, eu vi o filme, não me emocionei, mas quando eu li o livro, realmente, o modo como ele descreve ali no final do livro é muito emocionante. Você acaba não se contendo porque, para quem tem o hábito de leitura, vive a história, tá dentro da história, você tá ali como um personagem e você acaba se emocionando. É algo que você não consegue conter, né? E a tristeza acaba sendo bem maior. Mas é um livro muito bom, ele traz assim algo bem fantástico e fica uma boa sugestão de leitura para quem gosta de drama e também de romance. Outra sugestão de leitura, esse é para quem gosta também de detetive, mas para quem gosta de um suspense. Para quem gosta de suspense de detetive, esse livro é muito bom, eu recomendo ele. O nome dele é Quem Era Ela? Bom, dá pra ter ouvindo assim o nome do livro, né? Já dá pra ter uma ideia do que ele vai tratar, né? E o J.P. Delaunay, que é o autor do livro, né? Ele traz o livro em si, ele não é narrado por um só personagem. São 2 personagens narrando o livro, né? Contando a história, só que, digamos assim, com tempos diferentes. Primeiro personagem é a Emma, que é o que aconteceu antes, e depois vem a Jane, que é o presente, que é o que está acontecendo ali no livro, né, atualmente. E o livro, cada capítulo que passa, um capítulo é a Emma, no outro é a Jane. Um capítulo é a Emma e o outro é a Jane. E assim vai, onde a Emma ela vai descrevendo o que aconteceu com ela, e depois, né, com a Jane. E qual é a sinopse, assim, geral do livro? O que acontece? A Jane, ela passou por um momento muito ruim na vida dela, né? Onde ela perdeu uma bebê antes mesmo de nascer. E isso afetou muito ela psicologicamente. E ela acabou tendo o estado psicológico dela, acabou sendo... Foi não agravado, mas afetou ela. E com isso ela quis mudar no bairro onde ela estava morando. E como ela saiu do antigo emprego dela, né? Ela estava recebendo um salário muito menor e queria achar um lugar para morar onde ela pudesse pagar com o salário dela. Nessa procura desse imóvel, a corretora de imóveis sugere para ela morar na Folgate Street número 1. A história ela se passa na França, né? E ali, tudo bem, o valor era muito bom para ela teve interesse, só que daí a corretora disse, olha, para conseguir morar aqui você tem que responder um relatório de perguntas, né? Porque o dono do imóvel é criterioso, né? Ou seja, tem um critério não é qualquer um para morar na casa, tem que ser alguém específico. E eles não sabem qual é o padrão que eles escolhem, porque acaba sendo variado. Tudo bem, ela acaba topando, ela faz uma entrevista com o arquiteto, né? Que é o Edward, o nome dele, onde ele é o arquiteto que construiu a casa, onde ele constrói as coisas bem minimalistas, né? E a Folgate Street número 1, ela é uma casa tecnológica, ou seja, a partir do momento que você mora ali, o objetivo dele ao construir aquela casa é que ele queria fazer com que pessoas mudassem de vida, onde a pessoa tinha, digamos assim, uma rotina, onde ao morar lá, ela mudasse, tivesse uma rotina perfeita, porque ele é perfeccionista, e quem mora lá não pode, digamos, não pode deixar sujo, não pode deixar roupa no chão, não pode isso, não pode aquilo, tem todo um critério. E quando ela consegue, ela descobre que a inquilina anterior da casa, que é a Emma, né? O que eu vou dizer não é um spoiler no livro, isso é realmente algo que acontece, né? Você ouve a Emma narrando o que foi acontecendo com ela ao longo do tempo, mas o que eu vou dizer não é um spoiler, é algo que o livro já traz também.
A inquilina anterior, que é a Emma, ela sofreu um acidente na casa, onde ela na casa tem uma escadaria que não tem um corrimão, e ela sofreu um acidente onde ela caiu da escada e ela acabou quebrando o crânio. E os médicos legistas, né, que fizeram a necrópsia, alegaram que foi um acidente, não foi um assassinato, não foi nada, e foi um acidente, que ela caiu da escada, ela estava no banho, ela saiu, veio correndo e acabou se acidentando, né, onde acabou sendo fatal. Mas aí acredito que vocês devem estar se perguntando, tá, Alexandre, mas o que tem de suspense nisso? Tá, o que tem de detetive nisso? Então, o que tem de detetive é que ao longo do tempo que você lê, você quer descobrir o que aconteceu com ela. O livro não diz isso no início. Ele diz que foi um acidente, mas dá a entender que é muito mais do que isso, de acordo com o tempo que quando você vai lendo, quando a Emma vai descrevendo o que acontece com ela. E a Emma, e o interessante é que ela consegue morar na casa ali, né, na Folgate Street número 1, e ela também sofreu um ataque, digamos assim, onde ela foi assaltada, ela foi abusada. E ela também sofreu psicologicamente e as pessoas os capangas que assaltaram ela ameaçavam ela. E ela também se relaciona com o arquiteto e a casa também sendo tecnológica, daí a gente fica naquela, mas será que realmente foi um acidente? Será que realmente alguém provocou a morte dela? Então é esse o detetive, é esse o suspense que acaba acontecendo no livro. E ele acontece numa velocidade muito grande. Você tá lendo, ele, quando você vê já tá numa outra parte, ele não enrola, ele é direto ao ponto. Ele vai descrevendo cada uma das personagens, o modo como elas vão se sentindo, em relação à casa, as pessoas que estão ao redor dela. E isso é algo muito legal, muito interessante. Ele é um suspense e um livro assim de detetive, onde você quer descobrir o que vai acontecer. E é muito legal. Por último, a última sugestão de livro, né, é Coração de Tinta. Antes de falar de Coração de Tinta, agora que eu lembrei, o livro ali, Quem Era Ela, ela tem uma série que é da HBO. Tem uma série que é... Bom, aqui no Brasil tá traduzido como Quem Era Ela, mas original, o nome dela é The Before Girls. Se não me engano, ela tem 2 temporadas e as 2 temporadas tem cada uma 4 episódios. Onde tecnicamente é história, só que daí você vai ter ela, né, num contexto assim cinematográfico, digamos assim, né, tá ali filmado. Você não cheguei a assistir ainda, mas parece ser bem interessante. E a última sugestão de livro é O Coração de Tinta. Esse eu li no início desse ano e ele foi muito bom. Ele também tem um longa-metragem. E tecnicamente a sinopse do livro, o que ele acontece? Tem o personagem principal, onde ele faz a leitura de livros, né? Há uns anos atrás ele descobriu que ele tinha um poder de, quando ele lê um livro, ele dá vida aos personagens, digamos assim. Por exemplo, ele lê ali uma parte ali que está falando de um tesouro e acontece, o tesouro está aparecendo ali no lugar onde ele leu, então ele consegue tirar, dar vida ao livro, dar vida aos personagens, onde saem do livro e vêm para o mundo real. E o que aconteceu? Há uns anos atrás, ele estava com ele e a esposa dele. A filha, eles têm uma filha, né? Que daí ela tinha 4 ou 5 anos na época. E ele foi ler um livro junto com a esposa dele. E quando ele leu um livro, que o nome do livro é Coração de Tinta, né? Ele acabou dando vida a uns personagens, a uns vilões que tinha no livro, onde acabaram nocauteando ele. Teve uma briga ali e tudo, até que ele, quando ele foi ler porque ele pensou, se eu tirei eles do livro, eu acho que se eu ler de novo, eles vão voltar pro livro. Automaticamente, quando ele pega o livro para ler e lê aquela parte onde ele tirou aqueles personagens, eles voltam pro livro, só que daí, nisso, eles acabam levando a esposa deles também junto no livro. Depois disso, ele releu várias vezes e não saíram mais esses personagens, e ele não soube mais o que fazer. E desesperado, ele decidiu nunca mais ler um livro em voz alta na vida. Os anos se passaram, a filha dele cresceu, a filha dele queria saber o que realmente aconteceu com a mãe, e ele disse que ela sofreu um acidente e realmente foi fatal e ela não sobreviveu. E o que acontece ela sempre pedia para ele ler em voz alta para ela antes de dormir, mas ele nunca lia e ela nunca sabia o porquê.
E, né, tudo nesse contexto, há um personagem que havia saído do livro, onde ele acaba tendo contato com o personagem principal. Daí até que ele decide ir atrás da esposa dele pra tirar do livro, né? E depois disso é bem interessante, é bem legal esse livro e é uma aventura, assim, muito bacana. Eu gostei de ler ele, foi algo assim bem legal, o modo como ele traz ali os personagens, né? Toda a ação ali que ele vai ocorrendo e é bem legal o modo como ele trata. Então, pessoal, foi isso. Eu trouxe essas dicas de leitura, essas sugestões de livros também, tá? Trouxe para quem tem o hábito de leitura, para quem não tem o hábito. E quem não tem, eu recomendo. Leiam. Não só por você estar lendo ali, estar vivendo aquela história, estar tendo toda aquela emoção, digamos assim, mas leiam porque isso vai ser algo muito bom para você que é jovem, né, que está ouvindo o programa. Isso vai ser muito bom para o futuro seu, porque você acaba agregando um conhecimento e você acaba tendo uma melhor dicção, você acaba não tendo dificuldade ao ler em voz alta. Isso é algo muito bom. Hoje em dia, lá fora, no mercado de trabalho, na sociedade, você em algum momento vai ter que ler alguma coisa, às vezes em público, ou apresentar trabalho. E tendo a leitura como algo constante, você tendo uma dicção boa, isso acaba não sendo uma dificuldade. E isso é algo muito bom. Então recomendo bastante. Leio. Eu não consigo ler, não tenho muito tempo. Tenta ver algum tempo antes de dormir, antes mesmo de você ir dormir, lê um capítulo, lê pelo menos um tempo ali, 10 minutos por dia, porque algum tempo você consegue tirar para ler. Se você está estudando, ou se você está fazendo algum curso, se você está trabalhando, né? Entendo que às vezes a pessoa trabalha, o dia inteiro, às vezes está cansado, mas é sempre bom estar tirando um tempinho ali para leitura, e isso é algo muito bom. E as sugestões de livros ali são clássicos, alguns deles ali são clássicos, né? Mas é interessante estar trazendo como agregar também para uma lista, assim, para estar tendo de leitura de livros. Mas então é isso, pessoal. Esse foi mais um Programação Jovem. A gente se vê daqui, né, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que ouviram o programa, tá? Rádio Web Metropolitana Joinville, falando aqui da Escola Jorge Lacerda. Até o próximo programa.